Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do BTG Trader. Meu nome é Lucas Costa e hoje a gente vai falar sobre um ponto muito importante de mercado, todo analista técnico tem que conhecer e tem que dominar, que é o estudo das tendências. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns insights para a gente compreender os movimentos de tendência para além daquele óbvio que a gente aprende no dia a dia. Bom, vamos lá, primeiro ponto, né? Por que a tendência é importante? Os preços se movem em tendência e essa é uma das premissas da análise técnica desde os tempos lá de Charles Down, no início do século XIX. Um ponto que é importante vocês entenderem é que o objetivo de um analista técnico é identificar qual que é a tendência e também conseguir lucrar ela, né? Você tem que identificar ela cedo o suficiente para você poder tomar uma posição e permanecer nela pelo máximo de tempo possível. Lembrem-se que os preços se movem em tendência. Uma vez que você identificou, tente surfar o máximo de tempo possível. Para a gente poder identificar a tendência, a gente precisa fazer um estudo mais detalhado do price action. A gente precisa entender as pernadas de preço. Nada sobe reto e nada cai reto. O preço se move com impulsos e correções. E tem algumas técnicas, algumas estratégias e alguns truques que a gente consegue aplicar no mercado para poder identificar como que está a força desses movimentos. Bom, vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que tendências de alta são feitas por topos e fundos ascendentes. O mercado, ele sempre se move impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção. A partir do momento que a gente consegue identificar dois fundos mais altos que os anteriores, você já pode sim dizer que você tem um aumento dessa pressão compradora. A tendência de alta, ela também precisa ter topos mais altos que os anteriores, para você poder configurar essa estrutura de topos e fundos. Aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Em tendências de alta, é mais importante você ter fundos mais altos que os anteriores do que necessariamente topos mais altos que os anteriores. Por quê? Porque dentro da tendência de alta, a expectativa é que as resistências sejam rompidas, os topos sejam rompidos. E o que forma os fundos no mercado é a pressão compradora. Então, a partir do momento que a progressão de fundos continua mais alta, mesmo que o preço não tenha rompido topos anteriores, você consegue ver que os compradores estão sustentando o movimento e trazendo o preço para níveis cada vez mais altos. E aí você pode me perguntar, beleza, mas como que eu avalio as forças dessa tendência? Tem algumas coisas que a gente pode fazer, e até mesmo como exercício, que no início é mais difícil, no início você vai precisar parar para pensar, mas a ideia é que quanto mais você treina isso, mais fácil e mais rápido você vai conseguir identificar as forças da tendência, os swings de preço, etc. Que é simplesmente você comparar. Quando a gente fala que uma tendência é forte ou é fraca, a gente não está falando dela isoladamente. A gente está falando desse movimento em comparação com movimentos anteriores. Né? O que é forte, o que é fraco? Depende do que aconteceu no passado. E aí, você entender esses swings é muito importante. Por exemplo, quais são as formas de você estudar os swings de preço? E que lembrando, mais uma vez, conforme mais você treina isso, mais rápido fica. Primeiro ponto é identificar o tamanho dos movimentos de alta. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma progressão de topos e fundos ascendentes. Eu posso avaliar a força da tendência pelo tamanho das pernadas de alta, e aí eu consigo ver se essas pernadas de alta elas estão cada vez maiores ou se elas estão cada vez menores. Né? Então, por exemplo, aqui, eu comparo essa altura desse movimento com essa altura aqui e com essa altura aqui. A ideia é que se a tendência está ganhando força, essa altura, esse H, ele vai ficando cada vez maior, tá? Se a tendência está perdendo força, a ideia é que essas pernadas de alta, o tamanho delas vai ficando cada vez menor. Você pode comparar também, para poder avaliar dentro de uma tendência de alta, como que está a distância dos topos. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma determinada distância entre esse topo e esse topo. Aqui você tem uma outra distância entre esse topo e esse topo. A ideia é que, se a tendência está ganhando força, a distância dos topos vai ficar cada vez maior. Se a tendência está perdendo força, a distância dos topos vai ficar cada vez menor. Uma outra forma de você compreender a força da tendência através desse sistema, desse mecanismo de comparação, é também sempre comparar como que está o tamanho das pernadas de alta em relação às pernadas de correção. O tamanho das pernadas a favor da tendência contra as pernadas que estão de correção. Então, por exemplo, você compara aqui a distância da pernada de alta, né, qual que é o tamanho dessa pernada de alta,
em comparação ao tamanho, ao tamanho dessa pernada de correção. Em tendência de alta, você tem que ter pernadas de tendência que são maiores do que as pernadas de correção. Se você começa a ter pernadas de tendência, que elas têm um determinado tamanho, mas as pernadas de correção elas começam a ficar muito fortes, naturalmente essa progressão de topos e fundos ela ia virar, tá? A ideia aqui é o que eu falei, vocês peguem um gráfico parado, façam esses estudos de comparação de tamanhos de movimento, para depois isso ficar muito automático para vocês. O mesmo raciocínio, que é além do óbvio, pode ser feito também para as tendências de baixa, que é essa noção de comparação de movimentos. Tendências de baixa devem ter topos e fundos descendentes, correto? E a gente pode fazer o mesmo raciocínio. Em tendências de baixa, a gente espera que os topos sejam fortes e os fundos sejam fracos, porque por definição os suportes eles vão ser rompidos. Você consegue comparar as pernadas também, então no caso da tendência de baixa, a pernada de tendência vai ser o movimento de queda, e a gente consegue fazer essas comparações. Então aqui a gente tem um tamanho de movimento, aqui a gente tem um outro tamanho de movimento, e aqui a gente tem um outro tamanho de movimento. Se a tendência de baixa está forte, o ideal é que esse H ele fique cada vez maior, essa altura fique cada vez maior. Se a tendência está se enfraquecendo, a diferença desses movimentos de baixa vai ficando cada vez menor. O outro raciocínio que a gente pode ter também é a relação das distâncias de fundos e topos. Então, na tendência de baixa, a gente tem aqui, eu até vou puxar para cá para ficar mais claro, a gente tem a distância entre esse topo e esse topo aqui, que é essa altura. Aqui, a gente tem a distância entre esse topo e esse topo aqui, que é essa segunda altura. Em tendências de baixa, o ideal é que essa distância, tendência de baixa forte, né? É que se ela está acelerando, a distância entre esses topos aqui deve ser maior do que a distância entre esses topos aqui. Ou seja, a distância está cada vez maior justamente porque os movimentos estão mais fortes. Você também pode fazer essa comparação. Pode fazer a comparação entre fundos? Pode também. De certa forma, se uma tendência de baixa está acelerando, você vai ter essa distância dos fundos cada vez maior também. E de maneira análoga à tendência de alta, a gente também pode comparar o tamanho, né, a força da pernada de queda, pernada de tendência, no caso da tendência de baixa, em relação à pernada de recuperação. Então, por exemplo, a distância desse swing de preço em comparação com essa pernada de recuperação aqui, que no caso da tendência de baixa seria um movimento contra a tendência. Em tendências de baixa que estão acelerando, essa distância vai ser cada vez maior do que essa distância. E aí você pode até me perguntar, cara, mas como que eu vou fazer isso no dia a dia? No início, é o que eu falei, você para, olha com calma, com o tempo, depois que o mercado fechou. Quanto mais você treina isso, mais você vai conseguir ter uma leitura rápida de tendência, uma leitura rápida da força dos movimentos. E agora você pode até me falar, tá bom, beleza, eu já sabia que tendências de alta são topos e fundos ascendentes, tendências de baixa são topos e fundos ascendentes. O que eu quero trazer de diferente para vocês não é só olhar isso, mas é comparar os movimentos um em relação ao outro, para você ficar com uma leitura cada vez mais afiada. E aí você pode me perguntar, beleza, mas como que eu vou definir exatamente o que é um topo e o que é um fundo? Isso aqui é algo que pode ser extremamente objetivo no mercado. O Larry Williams tem um livro chamado Long Term Secrets for Short Term Trading. E lá no capítulo 2 dele, na página 31, você vai conseguir achar a definição de Market Structure. O que significa isso? Estrutura de mercado. Ele comenta que, beleza, a definição de topos e fundos é essencial para a tendência. Como que eu defino um topo e um fundo de um jeito muito objetivo? O que o Larry Williams fala é que, por definição, para você ter um topo, você tem que ter uma máxima, com máximas mais baixas à esquerda e máximas mais baixas à direita. Então ele define um topo como uma formação de preço, um candle, por exemplo, que tem uma máxima e mínima mais baixa à direita e uma máxima e mínima mais baixa à esquerda. Ele define um fundo como um candle ou uma formação de preço em que você tem uma máxima e mínima mais alta à direita e uma máxima e mínima mais alta à esquerda. Se você for parar para pensar, é impossível a gente ter um topo de mercado que não seja permeado por um fundo. Você não consegue ter dois topos de mercado sem ter um fundo no meio. Do mesmo modo, você não consegue ter dois fundos de mercado sem, pelo menos, ter um topo no meio. Isso leva a gente a raciocinar que, uma vez que eu identifiquei aonde que é um topo de mercado, o meu próximo passo é achar qual que é um fundo de mercado. A partir do momento que eu achei um fundo de mercado, eu tenho que identificar qual que é o próximo topo de mercado.
e assim vai. Desse jeito, você consegue começar a criar um modelo mental para isso aqui ficar mais objetivo. E como que você conecta as duas coisas? É muito simples. A partir do momento que eu identifiquei um fundo, uma formação em que eu tenho um candle com uma máxima e mínima mais alta em ambos os lados, eu tenho essa formação de fundo. E aí o mercado vai avançar e etc. De repente, você vê uma formação de topo, segundo essa ideia do Larry Williams, ou seja, você tem um candle que ele tem uma máxima mais baixa à direita e uma máxima mais baixa à esquerda. E obviamente tem que perder essa mínima. Agora você identificou qual seria o topo de mercado. E assim você vai fazendo isso. A partir do momento que você entende qual que é a última formação que o mercado fez, se foi um topo ou se foi um fundo, você consegue de um jeito muito mais simples determinar a direção do movimento, determinar a direção na qual você prefere operar ou você quer operar. Porque se você concordar comigo, se você entender muito bem essa noção de topos e fundos, você entende que se o mercado formou um topo mais alto que o anterior, ele tem uma tendência de alta, e se você consegue ter um candle com uma máxima e mínima mais alta em ambos os lados, você tem um fundo. Se você tem uma tendência de alta, que ela tem que ter fundos mais altos que os anteriores, a partir da identificação desse tipo de movimento, você teoricamente deveria, não é que deveria estar comprado, mas seria interessante você estar comprado, porque o mercado ele passa a procurar qual seria o próximo topo, ele passa a identificar, a tentar achar qual seria esse próximo topo. A gente consegue refinar essa ideia ainda mais, porque o Larry Williams fala que é uma máxima e mínima mais baixa para determinar os topos e uma máxima e mínima mais alta em ambos os lados para poder determinar os fundos. Se você for olhar o nosso mercado, você vai ficar identificando topo e fundo a todo momento. Tem jeitos da gente filtrar mais isso? Tem sim. Que é simplesmente você identificar que um topo ele tem que ter pelo menos duas máximas e mínimas mais baixas à direita e pelo menos duas máximas e mínimas mais baixas à esquerda. Aqui você tem um filtro 1, você precisa de uma relação de máxima e mínima, e aqui você passa a ter um filtro 2, você precisa de duas máximas e mínimas. Na formação de fundo você pode usar a mesma coisa. Vamos dizer que você exige ter duas máximas e mínimas mais altas à direita e duas máximas e mínimas mais altas à esquerda. Desse jeito você passa a ter um filtro de 2 e aqui você tem um filtro de 1. Desse jeito você vai ver que você vai ter menos topos no mercado e menos fundos. Você vai conseguir determinar com mais confirmação esse movimento de tendência. Se vocês perceberem, a gente consegue dessa forma então identificar esses topos e fundos de mercado de um jeito bastante objetivo. A gente consegue ir além. Né? O Larry Williams ele fala que a partir do momento que você determinou topos e fundos, a gente consegue ir para um fractal maior, ou seja, você também consegue enxergar uma tendência maior, justamente percebendo como que está a relação desses topos e fundos, se eles têm fundos mais altos à direita e esquerda, e se eles têm topos mais baixos à esquerda e direita. O que seria isso? Só fiz um desenho aqui para a gente poder ir completando, tá? Então, beleza, você já entendeu que você tem que ter o fundo com esses candles mais altos à direita e à esquerda. Então o mercado fez um fundo, virou para um modo comprado, virou para o modo de alta. Logo depois o mercado fez um topo, com um candle mais baixo à direita e um candle mais baixo à esquerda. Depois ele fez um fundo, você identificou o fundo, você sabe que agora você tem que procurar onde que é o topo, você acha essas formações de topo e assim a gente vai completando, né? Então a gente completou. Então você identificou ali que você tem os topos e fundos, você pode até falar assim, mas no desenho é fácil, eu quero ver no dia a dia. Mas no dia a dia também é relativamente fácil, até porque você já tem um algoritmo, digamos assim, você já tem uma regra para poder determinar esses topos e fundos. O que é mais legal aqui é que agora a gente também consegue determinar como que são os movimentos de tendência maiores. Então, o que o Larry Williams fala? Beleza, você identificou uma formação de fundo, por exemplo, você teria meio que um fundo de curto prazo. E aí você pode marcar no seu gráfico lá com F ou com T, etc. Só que olha que interessante, se você tem um desses fundos, se você tem um desses Fs, que também tem um fundo mais alto à direita e também tem um fundo mais alto à esquerda, é como se você tivesse um fundo maior, um fundo de uma tendência intermediária, um fundo de médio prazo, longo prazo. E a partir do momento que você identificou isso, né, no terceiro fundo mais alto, você passa a identificar que a tendência de médio e longo prazo está no modo de alta. E aí beleza, você continua com topos e fundos ascendentes, né? Então fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. De repente você tem, por exemplo, um fundo ligeiramente mais baixo, no mesmo nível, e aí quando você vê, você teve um topo mais baixo que o anterior. O que a gente consegue também auferir daqui é que a gente tem aqui então um topo, que esse topo também tem topos mais baixos em ambos os lados. Logo, você tem, é como se você tivesse um topo de uma tendência intermediária, de uma tendência de longo prazo. E a partir desse momento o mercado ele vira
de uma posição comprada para uma posição vendida. Ele vira nessa tendência de médio e longo prazo de um modo de alta para um modo de baixa. Então vamos lá, agora eu trouxe o gráfico do Ibov para a gente poder observar isso. Lembrando que quanto mais você estuda e mais você treina isso no gráfico parado, mais fácil fica no dia a dia. Vamos verificar, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um topo. Por quê? A gente tem uma sequência de candles mais baixos à direita e uma sequência de candles mais baixas à esquerda. O mercado vem então com essa sequência de máximas e mínimas mais baixas, até que ele chega aqui, por exemplo. Ele tem algumas máximas e mínimas mais altas à esquerda e algumas máximas e mínimas mais altas à direita. Ele passa a entrar no modo comprado. Ele não avança muito, né? Logo depois você tem uma outra sequência de máxima e mínima mais baixa formando um topo. E aqui a gente tem um fundo e assim vai um topo. Uma vez que a gente com o topo, você tenta achar qual que é o próximo fundo, qual que é o próximo topo, qual que é o próximo fundo, qual que é o próximo topo, fundo, e assim a gente vai marcando aqui. Então pronto, marquei ali todos esses topos e fundos de curto prazo. Se a gente for olhar aqui nesse canto, a gente consegue ter um topo aqui, que ele tem topo mais baixo à direita e topo mais baixo à esquerda. Logo, esse aqui é um topo de médio prazo e o mercado tinha virado então no movimento de alta para baixo. A partir mais ou menos ali de março 23, o que a gente pôde conferir? A gente teve uma formação de fundo que tem, ou você pode usar aqui também, que tem fundos mais altos à direita e fundos mais altos à esquerda. E desde então o mercado ele entrou no modo comprado, numa tendência de médio prazo. Logo depois ele fez uma formação de topo aqui, por conta desses topos mais baixos em ambos os lados, uma formação de um fundo maior, depois uma outra formação de um topo de médio prazo, e aqui, mais recentemente, né, que foi ali dezembro de 24, ele fez uma formação de um fundo desse médio e longo prazo. Se a gente for observar, desde então, o Ibov está numa tendência de médio e longo prazo, por essa ideia de progressão de topos e fundos e a gente ir cada vez mais olhando para um fractal maior, desde então ele está numa tendência de médio prazo de alta, de médio e longo prazo de alta, por exemplo. Quando que isso aqui poderia virar? Teoricamente, isso aqui deveria virar quando ele fizesse uma formação de topo com topos mais baixos em ambos os lados. Mas desde então, você pode entender que o mercado está numa tendência de alta de médio e longo prazo, por exemplo. Então é isso, galera. Nesse vídeo você aprendeu que olhar tendência é muito mais do que simplesmente ver se o mercado está subindo ou se está caindo. Você consegue comparar o tamanho das pernadas para ter uma noção se o mercado está mais forte ou está mais fraco. Você consegue definir de um jeito muito objetivo o que é um topo e o que é um fundo de mercado. E a partir daí você também consegue definir o que é uma tendência maior de mercado, o que é um fractal maior de mercado, de um jeito bastante objetivo. Pega esse vídeo, assiste quantas vezes for necessário, treina isso em casa. E uma coisa eu posso falar para vocês, quanto mais vocês treinarem isso com gráfico parado, mais fácil, mais rápido e mais afiado fica o raciocínio de vocês na hora do mercado em tempo real. Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e me fala nos comentários qual que é a parte que você achou mais interessante. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.